Câncer de mama é uma doença maligna, um tumor maligno, né, que se desenvolve primariamente nas glândulas da mama. Ele pode ir para outras partes do corpo, mas é um tumor que se origina na glândula mamária. Ele pode ocorrer em homens também, bem mais raro. De todos os casos de câncer de mama, apenas 1% ocorre em homens, mas pode ocorrer sim também. O primeiro sintoma seria sentir uma nodulação na mama, mas pode acontecer da paciente não sentir e já ter a presença do tumor no organismo. Mas o principal seria a mulher no autoexame sentir um nódulo na mama. A gente precisa conhecer o organismo, a mama da mulher muda por causa do ciclo menstrual, então seria o ideal, porque em caso de alguma alteração, procurar um médico antes do preconizado, que é aquele exame que ela teria que fazer de rotina. O câncer de mama ele é um tumor essencialmente hormonal. Existem os tumores não hormonais, porque o câncer de mama tem vários subtipos, mas ele é principalmente hormonal. Por isso que nos homens é mais raro, porque o homem ele tem o hormônio feminino, mas em muito menor quantidade. Então, por isso é mais raro. Então, o que teria, assim, na mulher, o fator de risco seria... Principalmente é esse, não tem uma coisa que a gente consegue prevenir muito. O que a gente consegue fazer de prevenção, que a gente sabe mesmo, efetivamente, é diminuir o consumo de gordura. A obesidade é um fator que aumenta muito o risco, porque o tecido adiposo, ele produz mais hormônios femininos, então isso aumenta a sua chance de ter, então aumenta o teu risco. Então, o que aumenta o risco hoje é a obesidade, a gente tem a participação genética, mas que é em torno de 10%. Então, o câncer de mama, ele assim, em cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama. A prevalência dele, no geral, fora do país, e a gente estima que no Brasil também seja assim, é de mais ou menos 10%. Então, uma a cada 10 mulheres vai ter o câncer de mama independente. Alguns fatores diminuem, assim, ingestão de bebida alcoólica tem que ser diminuída, cessação de tabagismo, mas nada disso 100% comprovado. Exercício físico e obesidade, né? Eliminar a obesidade é uma das coisas que a gente consegue fazer diminuir a incidência. São mulheres a partir de 40 anos, tanto que é preconizado a mamografia a partir dos 40 anos. Por que são mulheres um pouco mais velhas? Acontece em mulheres muito jovens, em jovens geralmente é por predisposição genética, mas são em mulheres mais velhas por causa da ação do hormônio, então você precisa de um tempo exposta ao hormônio. Então quem menstrua a primeira menstruação muito cedo e uma menopausa tardia, você fica com esse tempo mais exposta. Então a gente estima que seria a menopausa aos 50, então há 10 anos antes você começa a fazer os seus exames de prevenção. O exame indicado é a partir dos 40 e é a mamografia. É o melhor exame em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil. Os exames antes de 40 anos, eles só vão ter indicação se você tiver fatores de risco, que seria ter câncer de mama na família, em familiares de primeiro grau e que tiveram isso em idade jovem. Então, quando a gente tem câncer de mama na família, é ideal conversar com o ginecologista para ele avaliar se você é uma paciente com fator de risco, para que você faça os exames antes. Mas, em teoria, a indicação é só a partir dos 40. Quando a gente acha uma alteração na mamografia, a gente pode pedir uma ultrassom para complementar. E aí, a partir de diagnósticos ou não, ou de diagnóstico de outras alterações, às vezes precisam de exames mais complexos. Mas, em teoria, é só mamografia mesmo. Você vai fazer uma mamografia e essa mamografia ela tem uma classificação. A partir dessa classificação, a gente tem as alterações de provavelmente benignos, provavelmente maligno. Então, se você tem uma alteração suspeita, você vai seguir com uma biópsia dessa lesão vista na mamografia. É o primeiro passo. A biópsia é a que constata se a pessoa tem um tumor maligno, uma neoplasia ou não. Não existe fazer o diagnóstico sem tirar um pedacinho, sem fazer essa biópsia. Então, o primeiro passo é esse. A partir de um diagnóstico com a biópsia, o paciente precisa procurar um especialista que é um oncologista clínico, porque conforme idade, conforme fatores de risco, a gente seguia alguns caminhos. Vai precisar fazer um exame do corpo inteiro para ver se está tudo bem, se esse tumor não foi para outros lugares. Para aí sim a gente ver que caminho a gente vai tomar, qual vai ser o primeiro tratamento. Se quimioterapia, se cirurgia. Todo tumor, em teoria, quando a gente descobre ele muito no início, a chance de cura é muito maior. O tratamento torna-se, às vezes, o caminho torna-se um pouco mais curto, um pouco mais fácil. Isso não significa 100%
que você vai ter a chance maior, porque existem tumores muito agressivos, que mesmo descoberto no início, às vezes podem tomar um caminho não da cura. Mas quanto mais cedo a gente descobre, o tumor ainda não invadiu vasos linfáticos, não invadiu a corrente sanguínea, não foi para uma outra parte do organismo, e isso você tem um menor risco dessa doença espalhar, vamos dizer assim, né? Então, quando você descobre cedo, a gente consegue fazer tratamentos que você retira esse tumor, complementares para que a doença realmente não volte, e aí você consegue realmente fazer um tratamento bem efetivo. Quando é descoberto no começo, a gente consegue fazer todos esses tratamentos. Não é fácil, não é simples. Os tratamentos exigem tempo, não é rápido, porque às vezes o paciente chega já querendo achar que vai resolver o problema. Então, exige o caminho um pouco longo, é difícil, mas a gente consegue sim curar. Esse paciente ele vai ser acompanhado independente de ter feito quimio ou não, porque existem pacientes que vão ter indicação, existem pacientes que não. Existem pacientes que vão tomar uma terapia anti-hormonal, existem pacientes que não. E nós vamos acompanhar esse paciente por 5 anos. Com 5 anos de acompanhamento, se esse tumor nunca deu notícia de novo, aí a gente considera que o paciente foi curado. Eu acho que a importância são as pessoas lembrarem de fazer os seus exames preventivos. O câncer de mama é um que a gente não tem tanta coisa para fazer para prevenir. Alguns outros a gente tem prevenção primária para câncer de colo de útero, que é a vacinação, que é uma prevenção primária. Para o câncer de mama, a gente só tem essa prevenção secundária, que é fazer o exame e tentar o diagnóstico cedo, assim como fazer um Papa Nicolau. E às vezes o tempo vai passando e eu conheço pessoas assim super esclarecidas que falam, puxa vida, e correria, e eu não fiz o meu exame, não fui no médico, o tempo vai passando e você esquece disso. Então a gente precisa ter esses alertas para todo e passa na TV e todas as mulheres falam, puxa, faz quanto tempo que eu não faço meu exame, faz quanto tempo que eu não vou no meu ginecologista. A gente acaba indo ao médico quando sente alguma coisa, quando precisa. E de rotina, na correria hoje do dia a dia, a gente às vezes vai adiando. Então eu acho importante ter esses meses, não só para câncer, né, mas para as outras coisas também, para lembrar esse alerta de que a gente precisa fazer o exame preventivo.